Bom dia, meus irmãos da Sociedade Espírita Paz e Amor e a todos aqueles que gostam de leituras espirituais. Eu gostaria de falar-vos hoje do livro Mediunidade dos Santos, escrito por Clóvis Tavares. Essa aqui é a capa da primeira edição, em 1988. Aqui ele relata vários casos de mediunidade entre os ditos, entre aspas, santos da Igreja Católica. Ele relata fatos de materializações, de clareaudiência, clarividência. Muito interessante mesmo, da gente ver que a mediunidade ela está em vários setores religiosos da nossa sociedade, né? Que não é exclusivamente ligado ao espiritismo, mas encontra uma explicação mais clara, a meu ver, né? Na doutrina espírita. Então aqui tem o caso de Santa Teresa d'Ávila. Por exemplo, são incontáveis os casos e exemplos de evidência mediúnica na existência dos santos da Igreja Romana. A clarividência de Santa Teresa de Jesus, a grande mística de Ávila, na Espanha, né? É por ela atestada no magnífico volume de sua autobiografia. Vida de Santa Teresa de Jesus, escrita por ela mesma. Impressa pela primeira vez em Salamanca, em 1588, sob os cuidados do Frei Luís de León. Precioso conjunto de depoimentos mediúnicos que confirmam a veracidade e a lógica da interpretação espírita dos fenômenos psíquicos, tão abundante na vida dos grandes santos quanto na missão dos verdadeiros médiuns. As aparições de Cristo na vida da grande mística de Ávila são inúmeras. No capítulo 7 da sua vida fala das graves irregularidades morais dos conventos espanhóis. Usa-se tão pouco o caminho da verdadeira religião que o frade ou freira que começam a seguir deveras os seus chamados, mais devem temer os companheiros do que a todos os demônios. Isso são palavras dela, né? E aqui no texto é explícita a declaração de clarividência da santa. Cristo lhe apareceu e repreendeu. Interessante é notar a observação seguinte: diz Teresa que viu Jesus com os olhos da alma, mais claramente do que o poderia ver com os olhos do corpo. Estava absolutamente certa a grande doutora da Igreja. A doutrina espírita explica como se processa a sensibilização das antenas psíquicas para o fenômeno da clarividência. No livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, encontramos esclarecimentos a respeito da visão psíquica. No livro Nos Domínios da Mediunidade, né? O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. E por isso as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados.
A onda hertziana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem os horizontes dos sentidos. Sim, Santa Teresa viu com os olhos da alma, não sabia ela, entretanto, como confessa, que era possível ver sem os olhos do corpo. Naquele nublado século XVI não havia surgido ainda a luz esclarecedora das leis dos fenômenos psíquicos. Então eu acho muito interessante, amigos espirituais, para quem gosta de estudar mediunidade, né, que tivemos vários médiums no mundo, em vários setores da sociedade, e que nem sabiam que eram médiums, porque não tinham essa explicação que, graças ao nosso codificador Kardec, né, que nós conseguimos entender através tanto das obras básicas de Allan Kardec, como através dos livros do nosso querido André Luiz. Então, boa leitura a todos, fiquem com Deus. Eu vou procurar enviar junto a referência da estante virtual, onde esse livro pode ser encontrado, né? Porque não é assim um livro que a gente encontra muito facilmente para venda. Um abraço a todos e fiquem na paz.